Fala galera, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. O tema que eu queria trazer para vocês hoje aqui é falar um pouco sobre crítica textual e dar uma ênfase em um vídeo que eu fiz lá atrás falando que a Septuaginta deveria ser a Bíblia dos cristãos. Bom, por que eu falei isso? Porque hoje em dia, quando nós vamos analisar a maioria esmagadora dos acadêmicos, hoje em dia, concernente ao Novo Testamento, eles utilizam o texto mais antigo, que é do quarto século. E aí eles falam, o texto mais antigo é o texto confiável, porque, segundo eles, a leitura mais antiga e a leitura mais curta e mais difícil deve ser preservada, porque, segundo eles, os copistas tinham a tendência de acrescentar o texto. Então, esses textos são do quarto e quinto século. Os outros textos, como majoritário, texto recepto e texto família 35, já são textos bizantinos, da massa bizantina. E isso não são bem vistos pela maioria dos acadêmicos. E aí eles utilizam esse método só para o Novo Testamento, só que para o Antigo Testamento eles descartam esse método. Por quê? Eles utilizam o texto massorético, que é um texto medieval, aproximadamente ali 1010, ali 1011, que é o texto de Leningrado B19A, e o Códex de Alepo, que é o texto de 930 ali aproximadamente, ou então o judaísmo utiliza o texto de Ben-Hai. Hoje a editora Seif, ela já utiliza o texto que é o texto medieval, que é o Códex de Leningrado, que compõe também o Códex de Alepo, porque o Códex de Alepo não é completo. Então ele já utiliza isso aí, mas é utilizado mais o texto de Ben-Hai, que é o texto medieval também. Só que a Septuaginta, ela é uma tradução antiga, que ela antecede o texto massorético. Só que por que não é utilizada a Septuaginta? Porque a Septuaginta é uma tradução. Então não tem o peso igual ao texto massorético. Tem. Por exemplo, porém, hoje em dia já tem o texto de Corã. Aí você me pergunta, Cleito, dá para reconstruir o Antigo Testamento com os textos de Corã? Não, não dá. Porque o texto mais completo que nós temos é o texto de Isaías, que é um rolo que mede 7 metros e 34 centímetros. Todos os versos do livro de Isaías estão presentes, mas os outros livros não temos completo. Entendeu? Então não dá para reconstruir a Bíblia em cima do texto de Corã. Dá para fazer crítica textual, dá para se aproximar, e usando a Septuaginta e Pentateuco Samaritano. Vale lembrar também que Pentateuco Samaritano não são textos escritos por samaritanos, são textos judaicos que foi tomado pelos samaritanos. Vale lembrar isso aí. Só que a Septuaginta ela é antiga, então deveria utilizar esse mesmo método. Só que a Septuaginta ela não é considerada com maior peso, porque ela é uma tradução e eles utilizam o texto massorético. Só que tem textos de Qumran que concordam com a Septuaginta, discordam do texto massorético. Então, a Septuaginta ela teve a sua rolagem, ela teve o seu modelo por qual ela foi escrita. Como o TM também, ele tem o seu antecessor. O texto não era padrão, o texto passou a ser padrão depois do ano 70. Aí o texto começou a padronizar. Então, não é utilizado esse mesmo método. Deveria ser utilizado. E aí eles têm como texto inerrante o texto massorético. Só que depois de 1948, com os achados de Corã, caiu o dogma do texto hebraico inerrante. Então o texto hebraico tem problemas, o texto massorético tem problemas. É um bom texto. Nós não discordamos disso, é o texto que nós temos para as traduções. Mas não é inerrante. E a Septuaginta deve ser levada em consideração. Então, hoje a maioria dos acadêmicos, eles realmente eles têm uma falsa crença no texto crítico. Porém, eu quero citar um cara aqui que ele é coerente com sua fé. O Burke Norman Pickering, ele utiliza o texto majoritário, o texto bizantino, né? E ele produziu seu texto chamado Família 35, e ele desce a lenha no texto crítico. Fala, o texto crítico é uma porcaria. Ele fala,
só nos evangelhos tem mais de 3 mil erros. Então, o texto crítico é uma porcaria. As traduções que é feita em cima do texto crítico é uma porcaria. Bom, eu concordo com o Ibuki Norman Pickering com essa atitude? Não, mas ele é coerente com sua fé. Porque ele adota o texto novo. Entendeu? Então, ele é coerente nesse aspecto porque ele adota o texto da massa bizantina. Então, por mais que ele tenha um dogmatismo em cima do texto bizantino, ele é coerente. Porém, os que adotam o texto crítico, eles são incoerentes com relação à crítica textual do Antigo Testamento. E não adianta dizer que não, porque é sim. Nós sabemos que é. Nós sabemos que é. Então é por isso que eu não adoto nenhuma linha de texto. Eu uso texto majoritário, eu uso texto crítico, eu uso texto recepto, eu uso família 35, eu uso os textos de Qumran, Pentateuco Samaritano, Septuaginta. E todos esses textos nós sabemos que tem problemas. Então não adianta querer criar um dogmatismo em cima de um texto e ser incoerente na outra parte. Essa é a realidade. E aí muitos religiosos vão por essa parte também. Abraça isso também, nem sabendo nem diferenciar o que estão crendo, cara. Isso é um absurdo. Então eu queria passar isso para vocês hoje aqui. E hoje vamos ficar por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.